A internet não vive nas nuvens. Ela vive no fundo do oceano, a milhares de metros abaixo da superfície, onde a luz do sol jamais chega. Cabos grossos como mangueiras industriais serpenteiam pela escuridão absoluta. Eles cruzam montanhas submersas, planícies abissais e trincheiras profundas, conectando continentes como se fossem nervos de um cérebro planetário. Por esses cabos passam quase todas as mensagens da humanidade. Chamadas de vídeo, transferências bancárias, sistemas militares, controle de satélites, operações de bolsas de valores, registros médicos, ordens governamentais, memórias pessoais, tudo. Sem eles, o mundo moderno não apenas desacelera, ele entra em colapso. Em uma madrugada silenciosa no Mar Báltico, sensores europeus detectaram algo incomum. Um navio havia reduzido drasticamente a velocidade ao cruzar um ponto específico, um ponto onde vários cabos submarinos estratégicos se encontravam. Horas depois, provedores começaram a registrar instabilidade. Primeiro, lentidão. Depois, quedas intermitentes. Então, silêncio. Países inteiros do norte da Europa perceberam que algo estava errado quando sistemas financeiros começaram a falhar e comunicações internacionais ficaram imprevisíveis. Não houve explosão, não houve ataque visível, apenas desconexão, como se alguém tivesse puxado lentamente o plugue da civilização. A maioria das pessoas acredita que a internet é uma entidade etérea, algo que flutua invisível pelo ar, sustentado por satélites e sinais mágicos. Mas a realidade é muito mais física e muito mais vulnerável. Mais de 95% de todo o tráfego internacional de dados viaja por cabos submarinos. Não por satélites, não por antenas, cabos. Hoje, existem mais de 500 mil de quilômetros dessas linhas espalhadas pelos oceanos. Se fossem esticadas em linha reta, poderiam dar mais de 12 voltas ao redor da Terra. Alguns têm a espessura de uma mangueira de jardim. Outros são mais finos, mas incrivelmente resistentes, protegidos por camadas de aço, cobre e polímeros especiais. Eles transportam pulsos de luz, feixes de laser codificados que carregam informações a velocidades próximas à da própria luz. É por isso que uma mensagem enviada do Brasil para a Europa chega em milissegundos. Ela não sobe ao espaço, ela mergulha no oceano e segue por um caminho invisível que poucos imaginam existir. Mas essa infraestrutura crítica possui uma característica inquietante. Ela não foi projetada para resistir a guerras globais. Ela foi projetada para eficiência. E eficiência significa fragilidade. Em vários pontos do planeta, dezenas de cabos passam relativamente próximos uns dos outros, formando gargalos geográficos inevitáveis. Estreitos, plataformas continentais e rotas historicamente convenientes concentram grande parte do tráfego mundial. O Atlântico Norte é um desses pontos. Outro é o Mar Mediterrâneo. Outro ainda é o Mar do Sul da China. Essas regiões funcionam como nós do sistema nervoso digital da humanidade. E nós são vulneráveis. Acidentes já demonstraram isso. Em 2008, 2 cabos importantes no Mediterrâneo foram danificados quase simultaneamente. O resultado foi imediato. Grande parte do Oriente Médio e do Sul da Ásia perdeu conectividade significativa. Bancos ficaram isolados. Empresas não conseguiam operar. Sistemas de comunicação internacional entraram em caos. Tudo por causa de alguns metros de cabo rompido. A explicação oficial foi um acidente envolvendo âncoras de navios. Mas especialistas notaram algo estranho. A probabilidade de múltiplos cabos críticos falharem ao mesmo tempo por causas independentes era extremamente baixa. Ainda assim, nunca houve confirmação de sabotagem. Talvez porque provar isso no fundo do oceano seja quase impossível. Desde a Guerra Fria, grandes potências entendem o valor estratégico dessas linhas.
Durante décadas, submarinos foram adaptados para localizar e mapear cabos inimigos. Alguns projetos eram ainda mais ambiciosos: interceptar dados diretamente das fibras ópticas sem interromper o funcionamento. Uma espionagem invisível, silenciosa, indetectável. Mas espionagem é apenas uma parte da equação. A outra é sabotagem. Entre todas as nações, uma chama atenção por suas capacidades nesse domínio: a Rússia. Herdeira direta da infraestrutura naval soviética, a Rússia mantém uma das frotas submarinas mais sofisticadas do planeta. Entre seus ativos estão embarcações altamente secretas, projetadas especificamente para operações em grandes profundidades. Submarinos-mãe capazes de transportar veículos menores. Drones submersíveis tripulados. Sistemas robóticos capazes de manipular objetos no fundo do mar, a milhares de metros de profundidade. Alguns desses veículos podem descer mais fundo do que a maioria dos submarinos militares convencionais jamais pisaria. E eles não carregam torpedos. Carregam ferramentas, câmeras, braços mecânicos, equipamentos de corte. Navios de pesquisa oceanográfica russos frequentemente são observados navegando próximo a rotas críticas de cabos. Oficialmente, realizam estudos científicos. Extraoficialmente, analistas ocidentais acreditam que mapeiam infraestrutura estratégica, porque, em um conflito moderno, cortar comunicações pode ser tão devastador quanto destruir bases militares. Sem dados, exércitos ficam cegos. Sem coordenação digital, economias param. Sem internet, cadeias logísticas entram em colapso. E o mais perturbador é que isso pode acontecer sem disparar um único míssil, sem imagens dramáticas, sem manchetes imediatas, apenas um silêncio crescente. Imagine acordar e perceber que aplicativos não funcionam, sites não carregam, chamadas internacionais falham, transferências bancárias travam. A princípio, parece apenas uma pane técnica. Depois, horas passam, então dias. A confiança começa a evaporar. Mercados entram em pânico, empresas suspendem operações, hospitais enfrentam dificuldades para acessar sistemas remotos, governos ativam protocolos de emergência. Tudo porque cabos invisíveis no fundo do oceano foram danificados. E reparar esses cabos não é simples. Navios especializados precisam localizar a falha, que pode estar a milhares de metros de profundidade. Depois, um gancho gigante é baixado para capturar o cabo no fundo do mar e trazê-lo à superfície. A seção danificada é cortada. Um novo trecho é instalado e o cabo é cuidadosamente devolvido ao fundo. Dependendo das condições climáticas e da profundidade, o processo pode levar semanas. Agora, imagine múltiplos danos simultâneos em diferentes pontos do planeta. Mesmo com rotas alternativas, a capacidade global não é infinita. O tráfego precisa ser redistribuído e isso gera congestionamento extremo. A internet não desaparece completamente. Ela se torna lenta, instável, fragmentada. Alguns serviços deixam de funcionar, outros operam de forma degradada. É como se o sistema respiratório da civilização estivesse sendo lentamente comprimido. Essa fragilidade levou vários governos a classificar cabos submarinos como infraestrutura crítica de segurança nacional. Alguns países patrulham rotas estratégicas constantemente com navios militares. Outros investem em redundância, construindo mais cabos por caminhos diferentes para reduzir dependência de pontos únicos. Mas a realidade é que a geografia limita essas soluções. Oceanos não são espaços vazios uniformes. Existem montanhas submersas, zonas sísmicas, correntes perigosas e áreas politicamente sensíveis. Nem sempre é possível simplesmente instalar outro cabo.
Além disso, os pontos de aterrissagem, locais onde os cabos chegam à terra, são surpreendentemente vulneráveis. Muitas vezes são instalações discretas em praias isoladas ou áreas industriais pouco protegidas. Não há fortalezas, não há bunkers, apenas prédios técnicos e tubulações enterradas. Uma escavadeira no lugar errado pode causar interrupções massivas. Ataques coordenados poderiam ser devastadores, e não apenas por estados-nação. Grupos não estatais também poderiam causar danos significativos com recursos relativamente limitados. Essa é uma das razões pelas quais especialistas falam cada vez mais em guerra híbrida, conflitos que ocorrem abaixo do limiar de guerra aberta, usando sabotagem, ciberataques e desinformação. Cortar cabos submarinos se encaixa perfeitamente nesse conceito. Não deixa crateras, não gera imagens de destruição, mas paralisa sociedades inteiras. Curiosamente, as maiores empresas de tecnologia do mundo também se tornaram atores centrais nesse sistema. Gigantes digitais financiam e operam seus próprios cabos para garantir velocidade e independência. Isso cria uma infraestrutura global que não pertence apenas a governos, mas a corporações privadas com interesses próprios. Uma teia complexa de dependências cruzadas. No fim das contas, a pergunta não é se um país pode desligar a internet mundial com um botão mágico. Não pode, mas pode fazer algo talvez mais perigoso: desconectar partes do mundo no momento exato em que isso for estrategicamente vantajoso. Durante uma crise diplomática, durante uma eleição, durante um conflito militar, durante um colapso financeiro, sem tiros, sem bombas, sem que a maioria das pessoas entenda o que realmente aconteceu. Se amanhã vários cabos críticos fossem danificados simultaneamente, o planeta não voltaria à Idade da Pedra, mas voltaria a algo quase tão assustador para a civilização moderna: um estado de incerteza profunda. Sem comunicações confiáveis, sem fluxos financeiros estáveis, sem coordenação global eficiente, uma desaceleração abrupta de tudo o que define o século XXI. Não seria o fim da internet, seria o fim da normalidade. E talvez seja por isso que governos tratam essa ameaça com extremo sigilo. Porque admitir publicamente quão frágil é a infraestrutura digital global poderia gerar pânico. Ou pior, inspirar quem deseja explorá-la. No fundo dos oceanos, cabos continuam transmitindo luz incessantemente, ignorando guerras, crises e fronteiras. Eles não sabem que carregam o peso de uma civilização inteira. Eles apenas funcionam, até o dia em que deixam de funcionar. E quando isso acontecer, não haverá sirenes. Não haverá clarões no céu. Apenas telas carregando, e então nada. Se você quer descobrir os segredos ocultos que sustentam o mundo moderno, segredos que podem desaparecer sem aviso, inscreva-se no Oculto. Porque algumas das maiores ameaças à humanidade não fazem barulho. Elas vivem no silêncio absoluto do fundo do mar.